Está começando mais um programa da série Mãos à Obra. Esta série é composta de 30 programas. Hoje, você vai assistir ao programa número 9. Mãos à Obra, o programa da construção. No programa anterior, vimos os diferentes tipos de paredes. O que são blocos estruturais e de vedação. Como se fazem vigas de amarração, vergas e contravergas. Mãos à obra. Programa 9. Fundações. Tá ficando bacana o meu castelo, hein, meu amor? Tá sim, Pedro. Mas cuidado com a próxima carta, hein? Afinal de contas, seu castelo não tem fundação. Ah, mas isso aqui é um castelo de cartas, né, meu amor? Não precisa de fundação. Mas pra sua casa ficar bem firme, você precisa construir uma base especial pra aguentar o peso da estrutura. E o nome dessa base é fundação. Ela tem a função de distribuir o peso da cobertura, das lajes e da parede pro solo. Quando a gente tava fazendo a nossa casa, a gente teve que aprender a fazer uma fundação. Opa. Como eu já disse, a fundação da casa depende muito do tipo de terreno onde ela vai ser construída. No seu caso, sapatas corridas com baldrame. Sapata corrida, baldrame. É tanto nome esquisito, senhor Freitas, dá até arrepio na gente. Calma, Pedro. Por trás desses nomes esquisitos, existe uma ideia simples que não é difícil de entender. Bom, Leila, se eu falasse pra ele em virabrequim, ele também não ia entender nada. Eu entendo, que eu sou motorista, eu sou do ramo, eu tô sabendo do que eu tô falando. Agora, o senhor também não ia entender, seu Freitas. Pedro, deixa o seu Freitas explicar. Desculpa, seu Freitas, faça favor. Veja a fundação de uma casa nessa planta. Esse é o nível do terreno. Embaixo de tudo fica a sapata ou radier. Certo, senhor Freitas. Mas agora eu quero saber como é que se faz a fundação. O primeiro passo é abrir as cavas. Depois de marcar no terreno o lugar exato onde vamos construir as paredes, precisamos abrir as cavas de fundação bem embaixo da posição das paredes. Que tamanho deve ser esse buraco? Se a parede externa tiver 20 centímetros de espessura, então a cava deve ter pelo menos 60 centímetros de largura e 50 centímetros de profundidade. Depois de abrir o buraco, vamos preparar a cava antes de concretar. Primeiro vamos jogar 10 centímetros de brita no fundo e socar bastante com o pilão até a pedra se entranhar na terra e ficar bem compacta. Se eu jogar água vai ficar mais fácil, não é? Engano seu, meu amigo. Se você jogar água, vai formar um barro que vai grudar no pilão e dificultar mais o trabalho. É melhor não jogar água. E depois, seu Freitas, o que é que a gente faz? Depois de compactar a brita na cava, precisa fazer um revestimento de argamassa de cimento 1:6 e colocar no fundo. Mas, seu Freitas, a argamassa de 1:6 não é fraca, não? A senhora tem toda a razão. É uma argamassa fraca. Mas nesse caso, a função dela é só preparar o fundo da cava para colocar a armadura da sapata e evitar de sujar o concreto com terra. E não se esqueçam de alisar o revestimento com a desempenadeira de madeira para ficar bem retinho antes de colocar a armadura. E como deve ser a armadura?
Depende do tamanho e do tipo de fundação. Se for uma sapata de 20 centímetros, a armadura terá 2 ferros de 10 milímetros amarrados com ferros de 5 milímetros a cada 20 centímetros. Agora, se for uma sapata de 40 centímetros, a armadura deve ter 3 ferros de 10 milímetros amarrados com ferros de 5 milímetros a cada 20 centímetros. As pessoas quando falam em baldame, quando falam em baldame, alicerces e tal, tá falando de um modo geral de fundação, né? Fundação simples. Essas casas, por exemplo, elas têm, uns chamam de baldame, outros chamam tem sapatas. É a sustentação da casa. O baldrame é o vigamento, vai as paredes em cima, e a sapata é onde segura os vigamentos, né? O baldrame é uma viga, né? Uma viga de concreto de 20 por 40 por 60. Aí você faz a viga e liga assim numa coluna ou numa sapata para começar a parede dali para cima. Agora, precisa fazer uma forma para concretar a sapata, não precisa, seu Freitas? Bem lembrado, Pedro, bem lembrado. É bom colocar 2 sarrafos de cada lado da sapata para fazer uma concretagem limpa. No caso da sapata de 20 centímetros, os sarrafos devem estar a 40 centímetros um do outro. E no caso da sapata de 40 centímetros, os sarrafos devem estar a 60 centímetros um do outro. Aí é só colocar o concreto na forma, né? Isso mesmo. Ah, seu Freitas, mas como é que a gente sabe a quantidade certa de concreto? Boa pergunta, Leila. Se a gente não calcular a quantidade de concreto antes, pode faltar depois. Ou então sobrar, né, Pedrão? E aí desperdiça o material. É verdade, mas é fácil calcular o volume de material. Tem que somar o comprimento das sapatas e multiplicar pela largura e altura. Assim, ó. Por exemplo, se você tiver 34 metros de sapatas de 60 centímetros de largura, ou seja, 0,6 metros, e 10 centímetros de altura, ou seja, 0,1 metro, o volume de concreto será 34 metros vezes 0,6 metros vezes 0,1 metro, que dá 2,04 metros cúbicos. Então, você vai precisar de 2 metros cúbicos. Ah, entendi, seu Freitas. Então agora, do mesmo jeito, a gente calcula as outras sapatas e aí soma tudo. É isso aí, dona Leila. Assim a senhora chega na quantidade total de concreto que vai precisar. Depois é só preparar o concreto e deixar tudo pronto para concretar a sapata. Quando eu vi a sapata sendo concretada, eu senti que minha casa estava criando raízes e que agora sim ela poderia crescer como uma árvore bem sustentada. Com a sapata concretada, estava na hora de erguer a alvenaria de fundação, que é feita em cima da sapata. Para fazer essa alvenaria, a gente usou bloco assentado com argamassa de cimento e areia na proporção de 1:3. Uma coisa muito importante é manter o nível horizontal em cada etapa da fundação. Para isso, você tem que usar a régua de pedreiro e o nível, para ter certeza que a alvenaria não vai ficar torta.
distância for muito grande, aí você deve usar a mangueira transparente para checar o nível. Para não dar erro, o melhor é você começar a assentar os blocos a partir de um canto da parede. Aí você estende uma linha nivelada até o outro canto, e assim fica mais fácil de controlar o nível dos blocos do centro da parede. Quando você chegar na terceira fiada de blocos, a fundação já deve estar saindo da cava. Aí, é só revestir todas as paredes da fundação usando argamassa de cimento e areia 1:4, com aditivo impermeabilizante. Lembre-se que o nível do piso térreo da sua casa será de 15 centímetros acima da última fiada, porque acima dela será colocado o contrapiso, com 10 centímetros, e o revestimento do piso com mais 5 centímetros. Nessa hora eu fiquei em dúvida, porque eu não sabia qual o nível certo para terminar a fundação. Aí a gente descobriu que o ideal é que o nível do andar térreo esteja pelo menos uns 20 centímetros acima do ponto mais alto da calçada em frente ao terreno. Assim vai facilitar a saída das águas da chuva e da tubulação de esgoto. No caso da tubulação da rede de esgoto, você precisa garantir pelo menos 1% de inclinação, ou seja, 1 centímetro de caimento para cada metro de comprimento. Se a sua casa tem 20 metros de comprimento e você quiser levar a rede de esgoto do fundo da sua casa até a frente da calçada, você vai precisar de um caimento de 20 centímetros. É isso aí. E não pode se esquecer de passar a rede de esgoto, a tubulação da rede de esgoto por baixo do baldrame. Mas não se preocupa não, viu? Porque no próximo programa você vai ver como preparar a rede de esgoto e fazer a concretagem do baldrame e do contrapiso. É isso aí. Não perca, hein? Afinal, a casa é sua. A base tem que fazer a régua lá em cima, né? Fazer a régua em cima e embaixo. E fazer a forma com a madeira para preencher o contrapiso, né? Com concreto. Com concreto para depois pôr o piso em cima. Tirar os níveis todinho, entrar primeiramente a rede de esgoto, primeiro para poder fazer o contrapiso. Vamos fazendo de acordo, sei lá, uma caixa de gordura, uma caixa separada de esgoto, de banheiro, essas coisas. Para não dar entupimento, material primeiro para não dar vazamento, só. Tem que ter muito preparo que põe na rede de esgoto para não dar vazamento depois, né? Tem muito preparo para não vazar água. Poxa, cara, isso é um sonho de criança, meu. Eu sempre tive essa idealização de ter a minha casa, né? E a minha casa aqui é fundamental. Eu sinceramente, eu estou voando até. Não dá nem. Eu não tenho nem argumento para te falar a felicidade que eu sinto quando eu entro num apartamento desse. Quando eu sento um bloco, quando eu consigo chegar com a parede à altura do término dela, que é para fazer a fase de acabamento, para travar a parede, eu estou, sei lá. É a adrenalina que o jovem fala, tá? Olha, cada dia que eu entro aqui dentro, eu me sinto mais jovem. Pode escrever. No programa de hoje, vimos como construir a fundação da casa, como fazer a armadura, como fazer as formas para a concretagem, os cuidados que você deve ter na hora de erguer a alvenaria da fundação. Qualquer construção ou reforma exige a participação de um profissional habilitado responsável pelo projeto e pela execução da obra. Procure a Prefeitura ou o CREA para obter mais informações a respeito.